Irmãos, hoje o culto está sendo oferecido em ação de graças pela nossa irmã Lali. O irmão Alisson não está com Covid. Deu negativo o teste dele, graças a Deus. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, e nós vamos ler daqui 2 versículos, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Todos acharam? Estamos procurando, vamos achar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, pedimos de um modo especial, uma bênção especial a esses que aqui chegaram, e que o Senhor visite aqueles que não quiseram ou não puderam vir. Ó Deus de amor e de misericórdia, faz com que essa palavra toque o cerne dos nossos corações e que sejamos visitados, impactados pelo Teu Espírito no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu queria convidá-los a juntos refletirmos sobre esta palavra e buscarmos do Senhor força, fortalecimento, para não permitirmos que nada embarace os nossos passos. No dia de hoje, especialmente, se eu fosse dar vazão às minhas emoções, ao meu corpo cansado, eu não estaria aqui. Mas o Senhor é aquele que tem me sustentado com a sua mão direita fiel. E eu tenho glorificado todos os dias ao Senhor, porque essa força não é minha. Eu não conhecia essa força. E o Senhor tem me carregado no colo nesses dias. Não tem sido fáceis os meus últimos tempos, os meus últimos dias. Eu volto a pedir oração pelo pastor. Ele apareceu agora com uma infecção urinária, e que o Senhor use aquele antibiótico e ele faça efeito e ele saia daquele quadro. Eu não tenho condição de levar o pastor para uma emergência hospitalar na situação que nós nos encontramos, além da Covid, essa outra gripe que está fazendo muitas vítimas. Ele tem doença pulmonar obstrutiva crônica e é uma comorbidade séria, e eu não posso arriscar, mas que nós possamos orar por ele e que o Senhor possa estar levantando o servo dele em nome de Jesus. E eu queria chamar a atenção de vocês para que nós tivéssemos hoje um tempo de introspecção, que nós tivéssemos uma visita ao nosso próprio interior, ou deixando que o próprio Espírito Santo faça isso, e que nós possamos reconhecer ou identificar aquilo que tem
atravancado os nossos passos, embaraçado os nossos passos e que tem impedido que façamos com desenvoltura a obra de Deus. O tempo, os dias têm sido extremamente maus. E eu nem diria maus, eu diria péssimos. E isso não é um negativismo, mas é um realismo diante de tudo que está à nossa frente. Nós olhamos para o cenário da nossa nação, misericórdia. Cenário político, cenário social, misericórdia de nós. A mentira, a corrupção, a ladroeira tem sido institucionalizada por tudo que a gente está vendo aí. E só tem uma oração a fazer: Senhor, traz as obras de todos aqueles que se propõem a um cargo eletivo à luz. Eu não tenho político de estimação e tenho dito isso. E eu tenho visto coisas tremendas, o povo de Deus babando por determinadas figuras da política. E isso tem me deixado enojada. E eu queria chamar a atenção da igreja hoje de um modo muito especial para esse texto que nós acabamos de ler, o irmão Flávio acabou de chegar, Hebreus 12, 1 e 2. O autor de Hebreus, saindo do capítulo 11, que é a chamada Galeria dos Heróis da Fé, ele traz uma chamada oportuna a um andar desembaraçado. E aqui vale uma pergunta: o que tem nos embaraçado os passos? Nós falamos tanto da idolatria, mas o povo do Senhor, o povo evangélico, virou um povo idólatra de personalidades. Isso é sério demais. Há uma carreira de fé proposta para nós. E quando imaginamos uma corrida, sabemos que é impossível empreendê-la com algo amarrando ou embaraçando os nossos passos. E aí eu insisto: o que tem embaraçado os nossos passos? Será que tudo que nós ouvimos como sendo espiritual é verdadeiramente espiritual? Será que tudo que nós vemos com a aura, a postura exterior de religiosidade é de fato um religioso cristão? Que o povo de Deus possa acordar. Muitos de nós temos vivido como se algo impedisse os nossos passos. Temos a impressão que há cordas invisíveis nos amarrando as pernas, ou mesmo pesos que nos dificultam andar. O que tem acontecido conosco? E eu tenho insistido com uma afirmação: tem faltado discernimento ao povo de Deus. Não se deixem enganar. Prestem atenção. Peçam ao Espírito de Deus revelação diante de tudo que nós temos visto e vivido. Não ponham a mão no fogo por absolutamente ninguém, nem por mim. Eu respondo por mim, cada um de vocês responde por si mesmo. O nosso único paradigma chama-se Jesus Cristo. E eu estou trazendo esse preâmbulo todo porque eu tenho recebido muitos vídeos, muitas mensagens, e eu essa semana fiz uma publicação mal criada. Sou eu e o repentista. A resposta está na ponta da língua. E eu disse: eu não sou fulano, eu não sou cicrano, eu não sou beltrano, eu não sou ninguém que está aí nesse panorama político. Me deixem em paz. Que falta de respeito. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. E eu sigo na direção do meu Senhor. E aí eu quero chamar a atenção outra vez. Peçamos ao Santo Espírito que nos ajude a entender e resolver essa questão do que tem impedido os nossos passos, o que tem impedido o nosso andar com desenvoltura.
O autor de Hebreus traz algumas verdades para nos encorajar nessa corrida a nós proposta. A primeira verdade está no versículo 1 que lemos. Ele aponta para a nuvem de testemunhas do passado. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Todos aqueles heróis da fé venceram a corrida antes de nós e nos encorajam a vencer. Tem um pequeno livro, um livreto pequenininho, que eu nunca vi uma coisa tão interessante. Chama-se Correndo com os Gigantes. Se você puder comprar, compre e leia, porque você vai ser extremamente edificado. Esse autor, ele foi muito feliz na forma de apresentar o seu conteúdo. Ele apresentou o livro como se nós estivéssemos correndo no estádio e todos os heróis da fé retratados na Bíblia nas arquibancadas assistindo a nossa corrida. E é interessante que aqui e acolá Davi se levanta das arquibancadas e aplaude, aí um outro se levanta e dá uma palavra de ânimo. É muito interessante que a gente leia esse conteúdo. E há muitos irmãos nossos do passado remoto e recente que empreenderam essa corrida com maestria antes de nós e formam também, aumentam também essa grande nuvem de testemunha que nos encoraja a continuar. Aqueles irmãos conseguiram, nós também conseguiremos. Eu me lembro do irmão Celestino e da irmã Celina sentados aqui. Eu me lembro da irmã Nielze. A irmã Nielze morreu, ela se quebrava, ela tinha fraturas expostas, porque ela teve um câncer nos ossos. E eu nunca vi uma alegria tão grande no coração daquela irmã. E eu aprendi demais com esses heróis da fé, irmão Celestino, irmã Celina, irmã Nielze, irmão Pedro Aurélio e tantos outros que passaram por aqui. E eu tive o privilégio de pastoreá-los quando eu deveria ser pastoreada por eles, e fui pastoreada por eles. E dona Nielze dizia: olhe minha filha, quando eu vou para uma sessão de quimioterapia no hospital, eu sei que tem bênção de Deus ali. E normalmente quando ela ia, ela compartilhava o amor de Jesus, a mensagem do Evangelho. Vê que coisa, nada podia embaraçar os passos dela, embora fisicamente ela não pudesse mais andar. Ela tinha uma perna, sofreu um acidente muitos anos antes, e o médico disse: a senhora prefere dor ou falta de movimento? Ela disse: prefiro falta de movimento. E a perna dela não tinha uma articulação, ela tinha a perna esticada, mas era uma gigante na fé. A segunda coisa que o autor de Hebreus, a segunda verdade que ele traz, está na parte B do versículo 1. É preciso que nos desembaracemos dos pesos e do pecado que tenazmente nos assediam. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira proposta para nós, uma carreira de fé. Nós fomos escolhidos não para ficar numa redoma, não para ficar paralisados, mas para seguir em frente. Nós estamos vivendo um tempo em que é imperioso pregar o Evangelho, se preciso, com palavras, mas sobretudo com testemunho. Que o seu testemunho possa ser impactante para aqueles que estão à sua volta. Diferentemente daqueles que se dizem cristãos e agem de forma diametralmente contrária à palavra de Deus. Estão nas lideranças civis, propagando um cristianismo que está longe de ser uma realidade. O corredor precisa ser bem treinado, disciplinado, precisa também usar uma roupa adequada, calçados adequados, tudo tem que ser feito com muita aplicação, perseverança e disciplina. O corredor também sabe a importância de andar desembaraçadamente, sem deixar que nada seja um peso que lhe impossibilite os passos.
tudo concorre para impedir que comamos. O que nos faz pensar que com a corrida da fé é diferente, sobretudo quando a pista de corrida é estreita, cheia de obstáculos e ladeira acima. O atleta bem treinado conhece os segredos da sua modalidade, assim como conhece também as suas limitações. Cada um de nós conhece as próprias limitações. E que nós possamos nos desafiar a nós mesmos a vencer cada uma dessas limitações, cada uma dessas inclinações que pedem atitudes. A velha carne, ela não se converte, ela precisa ser domada. Precisamos de tenacidade, empenho para nos livrar de todos os pesos que constituem tudo aquilo que impede o nosso caminhar. Precisamos dispensar uma atenção especial à pecaminosidade que ainda reside em nossa velha natureza. A vigilância e a oração devem estar sempre juntas. Do contrário, seremos surpreendidos com aquilo que é providenciado pelo mundo, estimulado pelo diabo, para atender aos apelos da nossa carne pecaminosa. E aí sim, vamos estar bem embaraçados. Há uma carreira de fé proposta pelo Senhor para nós. Somos comparados a atletas no estádio. Os que correm nos estádios correm por uma coroa perecível. Nós corremos por uma coroa imperecível, indestrutível, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estamos correndo, estamos todos nessa corrida da fé. Ninguém está livre de quedas ou tropeços, nenhum de nós. Pecamos por pensamentos, por palavras, por ações e por intenções. Que o Senhor nos dê graça para vencer nossas inclinações em nome de Jesus. Que sejamos fiscais da fazenda celestial, sim, mas em relação à nossa própria vida. Mas precisamos ter discernimento para não cair em determinados engodos daqueles que se dizem cristãos e não são. Presta atenção a isso em nome de Jesus. A nossa carreira, a nossa corrida por esta terra não é fácil. Precisamos nos preparar para empreendê-la com sabedoria. Paulo diz assim, falando aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui vale duas perguntas. Temos identificado os pesos e os pecados que tenazmente têm nos assediado? Temos lutado bravamente para nos livrar deles? Eu disse no início, essa palavra, ela chama a introspecção. Ela chama a uma visita, a uma varredura do Espírito nos nossos próprios corações. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração, que nós possamos fazer a oração do salmista: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim caminhos maus e retira-os de mim e conduz-me ao caminho eterno. Nós precisamos que o Espírito de Deus venha com toda liberdade em nosso coração, em nosso interior, que é morada do Senhor. Somos moradas vivas do Altíssimo. O Senhor escolheu isso por sua soberana vontade, não porque fôssemos melhores do que os outros, mas Ele fez isso baseado na sua soberania, e nós precisamos nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus. Terceira verdade trazida pelo autor da epístola: façamos isto perseverantemente, focados em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nosso único paradigma, nosso único referencial de tudo. Não há referenciais humanos. O nosso referencial chama-se Jesus Cristo. E o texto no versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus venceu para que vencêssemos. E ele venceu como homem, não venceu como Deus. O segredo para alcançarmos a vitória é mirar no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso foco sempre, deve ser o nosso foco sempre. E quando nós estivermos diante de uma situação que não sabemos como agir, que nós possamos perguntar: o que faria o Senhor se estivesse aqui no meu lugar? Nenhum de nós, incluindo a mim mesma, está pronto. Se nós estivéssemos prontos, não estaríamos mais aqui. Estamos todos em obras. Há um trabalhar de Deus continuamente em cada um de nós, enquanto vida tivermos sobre a terra. E eu repito, crente maduro, Deus colhe. Cristão maduro, Deus colhe. Se ainda estamos aqui, é porque tem algo do Senhor a ser ministrado aos nossos corações. Que possamos colocar os nossos olhos sobre Cristo. Tirar o olhar do Cristo é sucumbir aos nossos apelos carnais mais entranhados. Essa semana eu ouvi um testemunho de um jovem frequentador de igreja, que ele não trai a mulher não, ele se amostra, como diz a história. É uma coisa impressionante. E chegaram a um ponto que iam se separar, e acabou que ela deu mais uma oportunidade. E a minha oração é para que aquele jovem que reconheceu a inclinação, ele disse: eu puxei a meu pai, coisa bonita. E aí disse: não, eu não consigo parar de fazer o que eu faço. Mas recebeu mais uma oportunidade. Do jeito que aquela jovem esposa deu mais uma oportunidade àquele homem, o Senhor é Deus de oportunidade. Ele continua dando oportunidades, para que nós consertemos os nossos caminhos e voltemos para Ele em nome de Jesus. Que oremos, vigiemos e nos desembaracemos dos pesos e pecados, e assim conseguiremos vencer a corrida proposta. Há uma corrida diária. A grande corrida é feita de inúmeras corridas. Cada dia tem um trecho da jornada a ser percorrido. Que nós possamos dizer: Senhor, prepara-me e capacita-me para o trecho de corrida que eu vou percorrer no dia de hoje. E que eu possa, no final da corrida, dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso deve ser dito diariamente. Devemos conseguir dizer isso diariamente. E para terminar, eu queria deixar 3 verdades, ou fazer 3 convites. Primeiro, não percamos de vista aqueles que venceram antes de nós. Somos encorajados por eles para seguir adiante. Eles conseguiram, nós conseguiremos. Segundo lugar, identifiquemos os pesos e os pecados que nos embaraçam e nos livremos deles. Liste. Faça uma lista particular, que você possa dizer: Senhor, isso aqui, eu preciso vencer isso aqui. E comece a apresentar diante de Deus diariamente. Você vai ver a glória de Deus descer lindamente naquela situação, porque o Senhor é Deus de livramento, é Deus de libertação, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em terceiro e último lugar, perseveremos na corrida, focados no Cristo, aquele que venceu, para que pudéssemos vencer. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra, dessa breve meditação, aos seus corações, aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos mais uma vez com um cântico, enquanto nós entregamos ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bom?